Amigas e amigos, observemos manchetes como essas. O PT como força política acabou, afirma sociólogo Chico de Oliveira, jornal Estado de São Paulo. Espólio do PT é ocupado por 25 siglas, revista Isto É. Estrondosa derrocada do PT, Folha de São Paulo. PT saudações, jornal Estado de São Paulo. Após derrocada histórica, PT acena para a reconstrução, jornal O Povo. Triste fim do PT, diz Aécio em Belo Horizonte, revista Isto É. PT colheu nas urnas muito mais do que a Lava Jato, revista Veja. O PT no divã, revista Carta Capital. Parece o fim do mundo, não? Mas calma, não é bem assim, ainda não será desta vez que as profecias de Nostradamus irão se materializar. Preciso ver as coisas que estão por trás das coisas. O Estadão proclama em manchete, manchete do seu editorial, que agora é reconstruir o país. No entanto, o jornal O Globo, também em editorial, afirma que as eleições dividiram o país. Segundo a análise do Globo, uma onda de renovação varreu o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, enquanto a continuidade prevaleceu no Norte e no Nordeste. Ou seja, entre eles uma clara falta de unidade na avaliação, porque a avaliação realmente é complexa, eles ficam chutando aí para ver como é que tiram proveito de tudo isso, como fazem as suas tradicionais politicagens, que a gente sabe muito bem que é a prática aí da mídia da direita. A questão que o Estadão levanta é o ponto fundamental que a gente precisa refletir sobre ele, né? O que há de fato para reconstruir e como reconstruir. Este é o grande dilema, a questão que se apresenta aí para reflexão e para debate. O Estadão levanta a bola aí para a gente compreender o que eles querem dizer no final das contas com toda essa profusão de análise ligeira, apressada, interesseira que a mídia vem fazendo aí. A direita precisa desse tipo de ação, né? Porque isso é a ideologia do golpe, é por aí que eles transmitem a ideologia do golpe, o sentido do golpe, e dizer que a esquerda acabou, que é o fim do mundo, né? Que, como eu falei aqui, são as profecias de Nostradamus se cumprindo. A catástrofe da esquerda e a ressurreição da direita. Enfim, falácias, propaganda ideológica para incautos engolir. O escopo do editorial do Estadão é de que o pleito municipal se encarregou de varrer do mapa o PT e demais facções de esquerda, entre aspas. As aspas são do Estadão. Claramente aí uma propaganda ideológica, né? Um panfleto ideológico da direita, nada mais do que isso. É uma proclamação que não vem de hoje. O Estadão aí carrega na sua história mais que centenária esse comportamento, nessa forma aí de fazer política, facções de esquerda. É uma proclamação do velho anticomunismo, né, que frequentou aí a mídia durante todo o século XX. Tudo para eles é anticomunismo. Quem se der ao trabalho de visitar a mídia na época do golpe de 1964 vai ver que eles disseram que deram o golpe porque tinha aí uma ameaça comunista, uma ditadura comunista, né, o mantra da direita aí, essa falta de argumentos, né, ficam batendo, criam aí essas imagens, esses bordões. Como a gente sabe muito bem, essa profusão de adjetivos, né, essa pululante adjetivação que serve, no fundo, para fazer propaganda política e propaganda ideológica, né? É um martelar que vem desde 1935, com o levante da Aliança Nacional Libertadora. Eles vêm reciclando, adaptando, né, e chega-se aí a esta questão do antipetismo atualmente. Isso é simplesmente o repique de toda essa história do papel aí do anticomunismo, né? A questão é que o Lula, o PT, né, o Lula aí como pivô, montou uma engenharia política de esquerda que conseguiu avanços significativos aí pela via das eleições, né, caminhando aí exatamente pela trilha, pelo caminho que a própria direita foi obrigada a ceder, né? Isso também aconteceu
com menos intensidade, obviamente, em 1946, com a Constituição de 1946, mas o fato é que o Lula, com o PT à frente, conseguiu montar essa engenharia aí que deu aí, sem dúvida alguma, um grande trabalho para a direita debelar, né, para a direita vencer. Só venceram aí a base do golpe, né, com todos o jogo sujo aí que eles fizeram, Lava Jato, mensalão, petrolão, essas coiseiras todas. O Lula, portanto, paga o preço aí desse aniquilamento, dessa ousadia de criar aí uma engenharia política capaz de enfrentar a direita no campo dela, no terreno dela, com as regras dela, né, em essência, no fundamental, enfrentando aí todo o aparato midiático, todo o aparato ideológico, o aparato econômico da direita. O fato é que isso é um grande feito. A Argentina também, né, a Venezuela, a Bolívia, o Equador, né, o Paraguai, né, passou, a Honduras, né, toda a América Latina entrou aí exatamente nesse processo aí dessa guinada à esquerda, exatamente porque tem aqui esse gigante aqui da região, o Brasil, com Lula, com o PT, com a esquerda, enfim, conseguiu fazer essa guinada. Ou seja, quando a esquerda contra-ataca, ela contra-ataca também na mesma medida, no mesmo diapasão. Na Argentina está acontecendo a mesma coisa, a perseguição à ex-presidenta Cristina Kirchner, depois dos golpes em Honduras, no Paraguai, as tentativas na Venezuela. A Venezuela é um caso à parte, né, porque ali eles conseguiram fazer uma coisa mais enraizada, mais aprofundada, né, democratizaram as instituições, isolando de certa forma a direita. Não é à toa que a luta lá ganhou essa coloração encarniçada, né, uma luta dura que se trava ali dos golpistas contra a legalidade democrática. A Argentina também tem um processo histórico que não é fácil erradicar. Eles lá a direita está enfrentando dificuldades nesse sentido. E, portanto, fica claro, né, que são proclamações vãs, essas proclamações contra o PT. Né? O PT representa um campo social, representa aí, não é o PT em si, o Lula, como eu disse, ele montou uma engenharia, mas o PT, ele é herdeiro de uma tradição aí do PTB, né, do trabalhismo brasileiro, muito forte, por conta da Revolução. Isso chegou a adquirir como organização política como decorrência de uma revolução, portanto, mexe nas estruturas, na profundidade da sociedade. Getúlio Vargas inseriu os trabalhadores na dinâmica social, econômica e política do país, com a CLT, com a estrutura sindical, né, e com os partidos. A reconfiguração do quadro partidário, fundamentalmente a criação do PTB. O PT é, de certa forma, do ponto de vista social, ideológico e político, herdeiro aí desta tradição. Portanto, é uma questão que não nasceu com o PT. Por trás desse antipetismo, dessa fobia antipetista, existe, na verdade, um ataque a este pensamento ideológico, político, essa história toda aí que o Brasil, essa modernização do Brasil, Brasil escravagista, República Velha, chega a Revolução de 1930, há sem dúvida uma modernização do seu quadro político partidário, que o ataque da direita hoje é contra tudo isso. Por isso que se diz que, além de ser um ataque ao Pacto Social e Democrático da Constituição de 1988, é um ataque à Revolução de 1930. Portanto, o golpe tem exatamente essa profundidade, essa extensão que eu tenho falado aqui, que não é pouca coisa, não é um golpe de brincadeira. Evidentemente que há muito que precisa ser feito aí, não só no PT, mas o PT em especial, precisa olhar para dentro, né, fazer uma reavaliação de tudo isso. Evidentemente que os fatores externos, né, da correlação de forças, da luta de classes, da luta política é o fundamental, mas é importante também que se olhe para dentro, né? O PT precisa se olhar para dentro, as suas políticas exclusivistas, as suas brigas intestinas, né, porque muitas vezes isso atende mais a interesses de corporações, né, de grupos, e não se olha o todo, não se olha a floresta, não se olha a batalha que se trava aí nessa floresta, essa batalha feroz, né? Uma luta política feroz aqui no Brasil. Há ainda os puerilismos que tangenciam a hipocrisia dentro do PT, tem muito isso. E a gente vê, isso é de certa forma um pensamento aí político de um esquerdismo bobo,
né? Isso tem muito aí no PSOL, né? O PSOL que foi a força esquerdista, entre aspas, que mais cresceu aí nesse período todo, desde que a direita resolveu bater para valer, para matar o PT. Mas esse puerilismo que às vezes tangenciam a hipocrisia, a gente viu isso nas eleições agora, né? Nas eleições do Rio de Janeiro, em particular, com o candidato do PSOL, o Freixo, Marcelo Freixo, a gente viu essas manifestações aí que não ajudam em nada, só ajuda a direita, é a esquerda que a direita gosta, como se diz no popular. Mas o essencial não é isso, né? O essencial o que predomina são essas reflexões vindo daquilo que se poderia chamar de inteligentsia nacional, a soma de quem produz e de quem consome informações, que fica melhor nominada como burritizia, né? Não inteligentsia, porque é uma polêmica que se alimenta da aparente incompetência que se apresenta como característica irremediável, quase genética, que marca tudo o que esses analistas políticos da mídia comentam. Eu digo aparente porque, na verdade, o que há é descarado da manipulação ideológica. Eles não estão ali fazendo, não são ingênuos, não são bobos, né? São quadros muito bem treinados, muito bem instrumentalizados para fazer esse tipo de coisa. É um ponto de vista, né, que esse ponto de vista aí deles ajuda a difundir, a fazer a manipulação ideológica e ajuda a gente a entender por que predomina a ideia simplesmente idiota, podemos chamar de idiota, de que não temos nada a comemorar dos governos Lula e Dilma. Como disse o Estadão, que na verdade deveríamos sentir vergonha, né? Vergonha mesmo a gente deve sentir de afirmações como coisas aí deste Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, que alegou razões de foro íntimo para se afastar das investigações da Lava Jato sobre o senador Eulício Oliveira, do PMDB, que é uma peça-chave aí do grupo político que pilota o golpe. É uma desculpa digna de um cínico, à altura de um dos operadores do golpe. Isso a gente deveria sim sentir vergonha. Mais do que vergonha, repugnância e principalmente assimilar isso como um elemento para a gente ter consciência do que significa o golpe. Ou então sentir vergonha da confissão do jornal Folha de São Paulo, que hoje em editorial afirma que o resultado majoritário das urnas nas eleições municipais se deve, entre aspas, a um terremoto como desencadeado pela Operação Lava Jato. Confirmando aqui, confessando aí a politicagem, a canalice da Operação Lava Jato, né? Ficou bem expresso aí esse comportamento com a boca de urna de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O Sérgio Moro gravando aquele vídeo que ele atribuiu à sua esposa, e o Deltan Dallagnol com o outro martelo lá, outro procurador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, publicando artigo no jornal Folha de São Paulo, que foi repicado por aí, né? Foi reproduzido em outros veículos, distribuído pela agência Folha. Boca de urna descarada aí dos dois, né? Incompatível com a função que eles ocupam, fazendo politicagem, que eu já falei muito dessa gente aqui, que é gente que não tem moral, moralista sem moral, e comprovam a cada ações que eles praticam, eles confirmam que são moralistas sem moral. Portanto, aqui está o ponto central da coisa, né? Até que enfim surge aí a notícia de um grupo de intelectuais, juristas, cientistas e líderes políticos que estão criando um observatório para acompanhar os processos da perseguição política aí dos fascistas da Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, coisa que modestamente venho fazendo aqui já há algum tempo. É por aí que a coisa precisa ser analisada. Como eu digo sempre, os passos da Operação Lava Jato vão determinando todo o arcabouço da luta política e ideológica que se trava no país atualmente. E, portanto, é isso aí, é por aí que pode-se fazer a tal da reorganização, que tanto falam por aí, muita conversa também, aí mesmo no campo da esquerda, né, sem entrar na essência, né, no que realmente interessa para que a gente possa, a partir daí, falar em reorganizar, né,
A esquerda, de fato, precisa se organizar, fazer aí as suas autocríticas, mas a partir de avaliações profundas, né? Levando em conta aí toda a história, o processo, né, histórico de formação de classes, da luta social no país, né? Precisa ir a fundo nas coisas e não ficar na artificialidade, senão a compreensão fica também artificial. É aí que precisa tocar nesse ponto, compreender o que é a Operação Lava Jato, o que é a luta de classes, né, o papel da mídia, do conluio mídia Operação Lava Jato, para se pensar aí numa frente de esquerda e a partir daí pensar-se na formatação de uma frente ampla, capaz de fazer frente à avalanche golpista neoliberal. Esse é o desafio, esta reflexão que precisa ser feita e fundamentalmente a compreensão que precisa se ter do que significa o golpe e de como podemos organizar a resistência a ele. Muito obrigado pela atenção, peço que você compartilhe, se inscreva e divulgue e comente aqui, para a gente ir propagando cada vez mais o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.